gente. Graça e paz. Vocês estão felizes? Feliz, mano? Tô feliz de você estar aqui hoje, viu? Tá bom. Bom, falar sobre escatologia na nossa igreja é muito especial. Ou, tirando os termos técnicos, né, falar sobre a bendita esperança é muito especial, porque para mim, por mais que eu tenha nascido na igreja e tudo mais, esse assunto ele foi sendo amadurecido de uns 6 anos para cá, 5, 6 anos para cá. E eu escolhi meus heróis e um dos heróis é o Web. Né? O Web foi um dos caras que me ensinou escatologia pela internet. Mas antes do Web, eu quero falar uma coisa. Até falei pro Derek quando estava vindo para cá. Eu só me interessei por estudar a vida de Jesus porque uma vez estava conversando com um serafim e uma pessoa que comia hambúrguer de grão de bico lá na igreja. E aí ele começou a falar sobre, que existe uma diferença entre quem vem reinar com Jesus e quem vai ser salvo. Eu falei, ué, eu não sabia disso não, mas aí eu falei, se esse menino que nem tem bigode, que na época ele nem tinha muito bigode, né, falou isso aí, eu não estou sabendo, é porque eu preciso estudar, voltar a estudar a Bíblia. Eu estava meio relaxado mesmo. É um serafim, aí um anjo de Deus. E aí eu lembro que nesse processo todo eu voltei a estudar a Bíblia com vontade. E eu estava afundado. Não, mas calma, deixa eu terminar a história, gente. Calma, vocês estão muito... Calma, E eu vi que o Senhor estava me chamando mesmo para o arrependimento, porque eu tinha abandonado o amor pelo Senhor. Tá cheio já. Obrigado. E isso foi assim, obrigado, foi o Jordão, o serafim. O Jordão e eu e o Caco e um monte de gente não, algumas pessoas, a gente era da mesma comunidade de São Paulo. E eu lembro que o Senhor usou o Jordão para eu resgatar meu coração, a voltar a amar o Senhor e a Bíblia, sabe? E cara, eu sou grato pela sua vida, meu irmão. Não sabia, eu sei que você não sabia. Não conto isso para todo mundo, não. Mas hoje eu abri, porque é muito especial. Depois da nossa conversa em 2016, que eu comecei a estudar, e aí eu conheci o Web, aí conheci toda essa galera que fala na internet sobre isso, Vitor Vieira, Ângelo Basso, Coelho e tudo mais, e eu sou grato por vocês, cara. Amém? Na semana passada, a gente falou sobre a ideia da promessa do retorno de Jesus, sobre o que essa promessa significa para a gente, qual a importância dessa promessa para nós. E entender que a vinda de Jesus é um evento na história, mas mais do que um evento, é uma certeza e uma expectativa para todo cristão. Porque a vinda de Jesus, ela é o ápice da história da redenção. A vinda de Jesus, ela justamente trata da realidade, do dia, do momento em que os nossos corpos serão glorificados, em que nós não já seremos mais escravos dessa natureza, porque o Senhor vai transformar os nossos corpos em um corpo glorificado e o pecado não vai mais nos escravizar. E é por isso que nós esperamos o retorno de Jesus. É por isso que nós esperamos que Jesus volte. Mas quando a gente sabe disso, de que existe uma promessa, de que existe um fato que precisa acontecer ainda na história da redenção, nós precisamos saber como falar sobre isso, o que nós precisamos realmente saber disso, e como nós devemos agir ou viver depois que nós sabemos desse fato que precisa acontecer, né? Como nós vivemos para a glória de Deus, sabendo que nós temos um encontro com Ele. Como nós vivemos para a glória de Deus, sabendo que um dia Ele vai retornar nas nuvens e vai nos resgatar, para nós sermos parte do seu povo, e nós não vamos morar no céu. E já começou, né? Bom, enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, mas nós acreditamos que Jesus vai nos resgatar para nós morarmos com Ele na terra, e Ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, e nós iremos vê-lo como Ele é. Faz parte da esperança escatológica. Isso não só por um entendimento, abraçamos uma visão escatológica dessa, mas porque existem fatos históricos que
nos movem para essa realidade de que a igreja dos apóstolos, a igreja da Bíblia, acreditava nas profecias bíblicas. E as profecias bíblicas dizem que um dia um homem virá e esmagará os inimigos de Deus e se assentará em Jerusalém, no seu trono, e ele vai reinar, literalmente, de Jerusalém para todas as nações. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos orar enquanto isso. Senhor, nós bendizemos a sua presença aqui, Deus. Nós somos abençoados com a sua presença aqui nesse lugar, Jesus. Nós pedimos que o Senhor aumente o espírito de revelação, o espírito do conhecimento de Deus aqui, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver quem o Senhor realmente é, qual é a sua vontade para nós, o que o Senhor espera de nós essa noite, Deus. Aumenta a nossa fé no dia do Senhor, no dia do seu retorno. Faz com que nós saímos daqui nessa noite amando o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz assim: Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Amém? As duas cartas de Tessalonicenses, as duas cartas para a igreja de Tessalônica, são duas cartas que você vai ver Paulo tratar sobre o retorno de Jesus, sobre a realidade da ressurreição dos mortos, sobre a realidade do dia em que Jesus vai aparecer no céu e vai descer com as nuvens para encontrar o seu povo. Quando a gente vê Paulo falando com os Tessalonicenses, no capítulo 5, logo no versículo 1, dizendo assim que não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, nós somos surpreendidos com uma igreja que possivelmente já tinha um conhecimento a respeito do que era a bendita esperança que nós estamos falando. Nós temos já um certo entendimento de que Paulo não estava querendo ensinar algo novo para eles, mas que eles já tinham conhecimento da realidade de que a volta de Jesus era uma certeza para a igreja de Jesus. Não era algo novo, não era um novo ensinamento, uma nova revelação que Paulo iria trazer, como talvez em outros ensinamentos Paulo se dedicou, como o ensino da graça para os Gálatas, a questão dos usos e costumes, quando você vai ver em Colossenses. Quando ele fala com Tessalonicenses, ele fala: eu já estou falando com vocês sobre algo que vocês já sabem. Paulo, nesse caso, ele não está falando de algo novo, mas está lembrando os irmãos de Tessalônica que eles tinham conhecimento suficiente a respeito do dia do Senhor e como as coisas iriam acontecer. Como seria a ordem dos fatos? Qual seria a ordem cronológica? Quem vem primeiro? Ou quem vai primeiro? Como que vai ser isso? Nós vamos passar pela grande tribulação ou não? E, de verdade, essa série não visa, nesse momento, ensinar esses aspectos pormenores da realidade da bendita esperança. Se você quer saber mais sobre isso, você pode me procurar, que eu estou aqui para responder qualquer pergunta sobre isso.
Mas a realidade é que nós, como igreja, e Magodei, nós também, assim como os tessalonicenses, já sabem mais ou menos como as coisas vão funcionar. Nós sabemos que nós vamos passar pela grande tribulação. Nós sabemos que nós não vamos ter o anjo passador de roupa pegando a nossa roupa e dobrando e deixando ela lá no banco do ônibus, ou do avião, ou do carro. Nós seremos transformados num piscar de olhos, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Nós vamos passar pela grande tribulação, sim. Nós vamos ser mártires, se necessário, porque o fundamento dessa igreja visa justamente formar pessoas que amam Jesus e estão dispostos a abdicar das suas vidas para se integrar por amor a Jesus. Isso significa que nós seremos mártires, e se necessário, nós seremos mártires na grande tribulação. A forma como a gente lida com dinheiro no aspecto de finanças e reino de Deus, como a gente já ensinou aqui, é totalmente diferente do que o mundo vai dizer, ou que muita gente vai dizer em nome de Jesus. A realidade é que nós já estamos nos preparando para uma realidade próxima e futura, em que nós vamos ter que passar por coisas que Jesus já disse que nós iríamos passar. Então, nós não vamos nos prender nesses pontos, mas, assim como os tessalonicenses, nós também temos dois tipos de coração dentro da nossa igreja e dentro da igreja de Jesus, abrindo para um leque maior, que é pessoas que estão esperando o dia do Senhor, baseados em algumas experiências tipo A ou experiências tipo B. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, sobre qual é o coração da bendita esperança. O que circula dentro de uma igreja que já sabe que vai passar pela grande tribulação? O que circula dentro do coração de um cristão que sabe que Jesus vai reinar literalmente por 1000 anos e não está reinando agora ou vai vir depois que nós implantarmos o reino de Deus na terra? Nós queremos que Jesus rasgue os céus e venha e estabeleça o seu trono de justiça sobre a terra. Nós oramos para que nós sejamos os mártires que vamos passar pela grande tribulação. Nós oramos para que a igreja seja gloriosa nesse dia. Mas qual é o nosso coração agora, já que nós sabemos de todas essas informações? Já que nós sabemos que a linha cronológica vai ser dessa forma, o que está movimentando o nosso coração em relação ao retorno de Jesus? Ou o que seria também o dia do Senhor, que Paulo falou que os tessalonicenses já sabiam, e eu acredito que muitos de nós achamos que sabemos. O que é o dia do Senhor? A Bíblia diz em Joel 2,11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? É uma das passagens que nós encontramos no Velho Testamento falando justamente sobre o dia do Senhor. O Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, que diz assim que o dia do Senhor está perto. Perto há quanto tempo? O dia do Senhor ele é conhecido justamente como o dia de Deus. Esse dia ele é marcado pela ressurreição dos mortos, como nós lemos, e justamente o contexto de Tessalonicenses que a gente leu, é justamente Paulo consolando a igreja dos Tessalonicenses, dizendo: gente, vocês fiquem tranquilos em relação à ressurreição dos mortos, porque quando a trombeta tocar e o Senhor aparecer no céu, aqueles que morreram com Cristo primeiramente vão ressuscitar, e depois nós nos juntaremos com eles. Mas fica tranquilo, porque isso é um fato, é uma realidade. E no dia do Senhor, naquele dia em que a trombeta tocar, a 7ª trombeta, nós saberemos que esse é o dia que Deus reservou, porque os mortos vão sair das suas tumbas e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Outra coisa que nós vemos também que marca o dia do Senhor é o dia em que Deus vai esmagar os seus inimigos e o governo do anticristo. Porque se você ler depois em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Daniel 11, Daniel 9 e outras profecias a mais, você vai ver que vai haver um homem chamado como o homem do pecado, o homem da iniquidade, que vai na grande tribulação se levantar contra o povo de Deus e contra o ungido de Deus. E ele vai ajuntar algumas nações contra o ungido de Deus, tudo aquilo que se diz Deus, tudo aquilo que professa Jesus como Senhor,
esse homem vai se opor contra Jesus, mas o dia do Senhor é o dia em que marca o basta contra esse homem da iniquidade. É o dia que, segundo a Tessalonicenses, diz que Jesus vai soprar e esse homem vai morrer. Porque Deus vai acabar com o exército inimigo do povo de Deus. Deus vai acabar com o anticristo. E também vai ser um dia em que Deus vai vingar os pecados que as pessoas cometeram contra Ele. E é muito importante, quando eu estava contando a história aqui do Jordão, e esse aspecto, né, de o dia em que Deus vai vingar os nossos os pecados, né? Quando eu comecei a estudar escatologia, eu estava com o coração meio dúbio em relação à realidade, se Deus realmente é muito bom e não pode fazer isso porque Ele é muito bom, ou se Ele é bom, Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. E foi nessa hora que eu olhei para mim e falei: Deus, eu peço perdão porque eu estou levantando um falso ídolo para mim, baseado numa hipergraça, baseado num atributo do Senhor que é uma verdade, mas não vai anular a realidade de que o Senhor é um Deus de justiça e que o Senhor é um Deus que odeia o pecado. Quando eu li Isaías 66, Apocalipse capítulo 19, se você acha que o Velho Testamento só ficou para lá, Apocalipse 19 fala justamente do dia em que Jesus volta com seu manto salpicado de sangue. E esse sangue não é o sangue dele, é o sangue dos seus inimigos, porque ele pisou o lagar da ira de Deus. E isso vai acontecer quando? No dia do Senhor. E esse dia também, além de ter toda essa série de coisas que vão acontecer, ele é um dia que é conhecido como um marco de um novo momento na história do mundo e na história da criação, de uma nova era começando na realidade da terra, que é o dia em que Jesus vai iniciar o seu reinado por 1000 anos. Cristo é o protagonista do dia do Senhor. Jesus é o causador do dia do Senhor. Ele é a causa do dia do Senhor. Ele é o esperado por seu povo para executar e consumar a vontade de Deus na terra. Ele é aquele que Deus falou que ele tem a preeminência sobre todas as coisas. É por causa dele que todas as coisas foram criadas. E é por causa dele que o dia do Senhor vai acontecer. Porque Deus quer que o seu filho se assente num trono e coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, literalmente. Para que todas as nações se voltem para Jesus e o sirva e reconheça que Ele é o Rei de toda a terra. Quando nós lemos as 2 cartas de Tessalonicenses, nós vemos que Paulo trata desses assuntos do fim dos tempos, para que eles olhassem para isso como um presente de Paulo para essa igreja, porque Paulo vai falar poucas vezes a respeito desse assunto com outras igrejas, e Paulo vai falar muito poucas coisas, como ele falou com a igreja de Tessalônica, a respeito de aspectos do fim dos tempos, que são, vamos dizer assim, essenciais para a nossa realidade. E possivelmente isso acontece porque a igreja de Tessalônica tinha justamente esse conhecimento e esse desejo a respeito da vinda do Senhor. Eles tinham o conhecimento das profecias judaicas, como talvez nenhuma outra igreja, porque você não vê Paulo falando sobre graça ou sobre a lei nesse contexto, mas ele fala sobre como a igreja devia viver para a glória de Deus em relação à esperança que ela mesma já tinha no seu coração. Só que existia um problema também na igreja de Tessalonicenses. É que por causa dessa expectativa, não por causa, isso é uma justificativa que poderíamos dizer que eles davam, é porque nós sabemos que Jesus vai voltar, porque nós esperamos Jesus. Algumas pessoas começaram a viver de uma maneira que não dizia a respeito da esperança escatológica. Como isso? Algumas pessoas começaram a parar de trabalhar, algumas pessoas começaram a abandonar os seus afazeres, aquilo que deveria ser feito para a glória de Deus, no aspecto ordinário, não estava sendo feito. Por quê? Justificando que nós estamos esperando Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento.
Ou tinha um outro aspecto, é que os mortos que morreram em Jesus, o que vai acontecer com eles? Então existia um mix de sentimentos naquela igreja que era: estamos cada vez mais próximos da vinda de Jesus, Jesus pode voltar a qualquer momento, ou Jesus não vai voltar a qualquer momento, aqueles que morreram em Jesus talvez morreram em vão, porque a esperança não foi suficiente para levantar ele dos mortos quando eles morreram. Então, existia essa dificuldade dentro da igreja dos Tessalonicenses, e que talvez seja uma dificuldade de muitos de nós, de entendermos, se Jesus vai voltar, por que eu devo fazer o que eu devo fazer nessa vida agora? Se Jesus vai voltar, por que eu preciso fazer o que precisa ser feito nessa vida agora? Eu espero o reino dos céus. E quando nós olhamos para esse ponto, nós temos ali a presença do entendimento fatalista e a presença do entendimento escapista dentro de uma igreja. E eu vou explicar isso para vocês. O sentimento de imprevisibilidade, ou será que Jesus volta a qualquer momento, tomava os corações dos irmãos de Tessalônica. Assim como muitos dos nossos corações são tomados por esse sentimento de imprevisibilidade ou incerteza de qual momento Jesus vai voltar. E isso criava um certo ponto crítico na experiência ou na expectativa do dia do Senhor. Porque os primeiros cristãos tinham consigo, por causa desse problema, a falsa ideia de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E eu quero dizer para você, se você talvez veio aqui e você veio de um contexto em que sempre disseram para você, ou você sempre acreditou que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu quero dizer para você que isso não é verdade. Jesus não pode voltar depois desse culto, não porque ele não pode, mas é porque ele é fiel à sua palavra. E porque ele é fiel à sua palavra, ele está comprometido em cumprir a sua promessa. Ele está comprometido em cumprir as profecias. E quando nós olhamos para muitas das profecias que falam sobre o fim dos tempos, nós nem chegamos lá. Então, você pode ir embora para sua casa hoje, depois desse culto, que ainda Jesus não vai voltar. Outros irmãos eram tomados por uma falta de expectativa da realidade, de que as profecias apontavam o que de fato iria acontecer. O que isso significa? É que os irmãos olhavam para as profecias bíblicas e falavam que talvez não se cumpra mais. Ou a vinda de Jesus é uma fatalidade, é um problema, é um caso de desordem. Baseado no quê? Nas próprias profecias que diziam que, por exemplo, quando Joel 2 fala sobre o dia do Senhor, vai haver sangue, fumaça e ventos, e a lua se converterá em sangue, e aquela coisa toda de sinais acontecendo. Existia talvez uma falsa expectativa de que o dia do Senhor era um dia complicado de se enfrentar. Porque até mesmo nós lemos em Joel 2 falando que o dia do Senhor era um dia terrível. E aí como que a gente lida com isso na nossa realidade? Lembrando também que a cidade de Tessalônica tinha ali como um ponto turístico entre a sua divisa com Macedônia, o Monte do Olimpo, que era considerado pela cultura grega um lugar onde os deuses moravam. Onde talvez a divindade grega estava lá. Então imagina toda essa influência de sentimentos, porque na cultura grega, o dia do Deus, o dia em que os deuses viessem morar entre os homens ou visitar os homens, seria um dia de destruição. Então, o dia do Senhor, o dia em que Jesus voltasse, no pensamento grego, seria um dia de fatalidade. Existia essa movimentação dentro do coração desses irmãos. E existe no nosso coração, talvez, essa movimentação de entender que a vinda de Jesus é um dia não muito legal. E aí nós caímos na ideia do fatalismo. O que seria o fatalismo? Fatalismo é o pensamento em que todas as coisas que vão acontecer e já aconteceram foram pré-determinadas pela divindade. E que o que foi determinado não pode ser mudado pela força do homem. Nós não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu como vontade.
Nós não podemos mudar aquilo que Deus já estabeleceu como será. Mas quando nós olhamos para esse tipo de visão, as coisas são vistas de formas catastróficas. As coisas são vistas de formas fatais, justamente pelo nome de fatalismo. E quando nós lemos as profecias bíblicas, o intuito de Deus não é gerar pânico e desesperança nos nossos corações. Não é gerar dentro do nosso coração, deu tudo errado. O plano de Deus é que todas as coisas fiquem erradas. O intuito da profecia escatológica, o intuito de Deus falar sobre bendita esperança para a sua igreja, é gerar em nós um sentimento contra a apatia e o sentimento de que nós não estamos envolvidos na sua história. Ou seja, Deus quer que nós sejamos chacoalhados para a realidade de que Ele tem um plano e que Ele nos tirou do império das trevas para a maravilhosa luz e nos trouxe para a sua realidade, para que nós não sejamos, vai dar tudo errado porque Deus já definiu, mas nós estamos nesse plano, e o fato de nós estarmos nesse plano é porque muita coisa já deu certo. O fato de Deus nos trazer para o seu lugar é fato de que Deus está comprometido com as suas promessas, e as suas promessas não são promessas de pânico. Não é para gerar em nós um desespero ou um sentimento de que o plano de Deus é um plano errado, mas Ele nos colocou nesse lugar para que nós fôssemos talvez coadjuvantes nessa realidade de que Ele está fazendo a sua vontade na terra como é no céu. E aí quando nós falamos também sobre escapismo, que é o segundo sentimento que rodeia a realidade da igreja, é justamente a ideia de um pensamento que foi se disseminando ao longo da história, na ideia de urgência e emergência da vinda de Jesus, não pelo fato de que nós amamos Jesus, mas é porque a maldade do mundo está aumentando. Porque nós temos um mundo que está cada vez pior e Jesus precisa voltar, porque o mundo está cada vez pior. A ideia de que, porque nós somos filhos de Deus, nós vamos ser retirados desse mundo, e esse mundo vai ficar muito pior, mas nós vamos escapar dessa realidade. Aí eu venho te dizer, se você talvez veio de um cenário em que você é ensinado de que você não vai passar pela grande tribulação, de que você vai estar no céu com Jesus enquanto Deus deixa o pau comer aqui com o anticristo, eu quero te dizer que isso também não é verdade. Toda a igreja primitiva esperava pela grande tribulação. Todas as profecias que nós olhamos a respeito dos antecedentes do dia do Senhor são profecias que colocam o povo de Deus em um cenário difícil e de que não vai haver escapatória, porque essa é a vontade de Deus. O escapismo é um problema porque a profecia bíblica não diz que Jesus é a saída dos problemas. Ele não é a saída dos problemas da grande tribulação. Mas quando a gente lê Apocalipse, quem provoca a grande tribulação é a própria vontade de Deus. Quem está provocando a grande tribulação na terra é Deus e o seu povo, porque nós somos inimigo do mundo caído. Nós não somos desse mundo. Logo, o que faz com que as coisas fiquem ruins é porque nós estamos aqui. Quando a gente olha para essas visões de escapismo e fatalismo, em alguns pontos até existem verdades que são realidades a respeito do plano eterno de Deus. Mas essas duas visões elas não vão preparar o nosso coração para viver essa época da história da criação. Elas vão gerar medo e desesperança, falta de esperança. Ela vai gerar, preciso que Jesus volte porque eu tenho uma conta a ser paga e essa conta é enorme. Ou preciso que Jesus volte porque eu tenho um problema de saúde e se Jesus voltar, tudo vai se resolver. Mas o real sentido da bendita esperança não é porque nós estamos com um problema. A bendita esperança consiste em que nós amamos tanto o Senhor e nós queremos Ele tanto aqui, que Ele precisa voltar. Nós precisamos entender que o que move o nosso coração não é como talvez os nórdicos pensavam a respeito de Ragnarok, que era o dia do Deus
dos nórdicos, em que seria um dia que haveria matança e destruição, e que vai dar tudo errado, e foi os deuses que definiram isso, foi Deus que definiu isso. O que move o nosso coração é: Deus vai morar na terra. Jesus virá para morar na terra. Jesus vai estabelecer a sua justiça, o seu reino na terra. O propósito da esperança escatológica não é gerar medo, não é gerar tristeza, não é gerar sofrimento em nenhuma igreja covarde. Quantos de nós talvez aqui assistiram Deixados para Trás ou filmes iguais e ficavam com medo depois que assistiam? Eu era esse cara. Não, eu tinha medo de ficar quando Jesus voltasse. Quantos de nós, quando ouvimos falar sobre o livro de Apocalipse, não, esse livro não vamos ler porque esse é um livro difícil. Falar sobre a volta de Jesus é um problema porque gera medo, gera tristeza nos nossos corações, gera confusão. A esperança escatológica, a bendita esperança, ela existe justamente para que nós tenhamos motivos para amar o dia do Senhor. A esperança escatológica, gente, ela existe justamente para nos dar entendimento, para viver uma vida que glorifique o Cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Porque se nós tivermos uma esperança alinhada com a realidade da Bíblia, nós sabemos que o único que pode fazer Jesus voltar é Ele mesmo. O único que está desejando voltar, que está fazendo com que nós tenhamos desejos que Ele volte, é Ele mesmo, porque Ele é digno. Só Ele tem a autoridade de cumprir o plano eterno de Deus. Só o Cordeiro de Deus pode fazer o que foi prometido nas suas profecias. Ele é o mais interessado nisso. E aí você pode pensar assim, tá, então qual que é o objetivo de nós estudarmos a bendita esperança nessa série? Ou qual é o objetivo da bendita esperança para a nossa realidade, dos nossos dias? O que isso influencia no meu trabalho? O que isso influencia na criação dos meus filhos? O que isso influencia na forma como eu lido com finanças? O que isso influencia na forma como eu lido com os meus relacionamentos? A esperança escatológica consiste em fazer com que vivamos nessa era a realidade que há de vir. Por quê? Eu acho legal, o Mike Bickle tem uma frase que é linda, que ele diz assim: a forma como nós vemos o futuro define como nós vamos viver agora. Se eu tenho uma expectativa de que o dia do Senhor não é um dia terrível no sentido de deu tudo errado, se eu não tenho medo desse dia, se eu não estou esperando esse dia com uma certa motivação de preciso fugir dos meus problemas e eu estou... Tudo bem? Se eu tenho uma expectativa correta a respeito da vinda do Senhor, eu sei que a minha vida agora pode ser mudada por causa disso. A forma como eu vivo, a forma como eu vejo o que vai acontecer no futuro, e o que Ele diz a respeito das suas próprias profecias, faz com que agora eu comece a viver de maneira que faça jus a essa realidade por vir. E como isso acontece? Deus empodera a gente com seu Espírito para pregar o Evangelho e sermos cheios de esperança. O medo é removido do nosso coração. A ideia de que nós precisamos de Jesus só para resolver os nossos problemas é removida do nosso coração e nós somos tomados pela esperança. Escatologia não tem a ver com negativismo e pensamentos de medo, mas um olhar positivista de que Deus está consumando a sua história e fazendo com que a sua vontade seja feita. Escatologia não tem a ver com uma realidade de que eu estou refém de um Deus que pode vir a qualquer momento e destruir tudo. Escatologia tem a ver com um coração que ama o Senhor e está esperando por esse Senhor, porque Ele é dono de toda a história.
Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, nós lemos: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por quê? Paulo começou dizendo que o dia do Senhor é como um ladrão, porque Jesus falou isso, e você vai ver outras passagens falando que o dia do Senhor é um dia de surpresas. 2 Pedro, capítulo 3, a gente já vai ler já, fala justamente também sobre essa coisa de ser algo, vai pegar muita gente no pulo, mas nós não somos aqueles que vão ser pegos no pulo. Porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. A forma como nós vivemos não está ligada ao estilo de uma realidade caída. O que eu quero dizer com isso? A igreja de Jesus não está sendo movida pelo próximo Papa que vai assumir o Vaticano. A igreja de Jesus não está sendo movida se o governo desse ano vai ser eleito de esquerda ou de direita. A igreja de Jesus não está sendo movida pela realidade de qualquer coisa fatal e sinal escatológico que pessoas estão dizendo que são, mas muitas das vezes não são. A igreja de Jesus está movida na bendita esperança do nosso Senhor aparecer nos céus. Nós não somos chamados para viver como pessoas que estão desesperadas nesse exato momento, porque estão com medo de que o ano que vem entre um governo vermelho ou entre um governo azul. O nosso rei está sentado no seu trono agora, e ele estabelece reis e tira quem ele quiser. Ele é dono da história. O nosso sentimento não pode ser um sentimento de que se a bolsa cair, Jesus vai voltar amanhã. Nós fomos colocados como filhos do dia. O que os da noite pensam não faz com que mude a nossa esperança. O que o mundo diz a respeito da história, o que o mundo pensa a respeito do futuro, não vai afetar o nosso coração, porque o nosso coração está aguardando o dia do Senhor. Isso faz com que agora eu não viva como pessoas que são levadas por ansiedade, pessoas que são levadas por bandeiras, pessoas que são levadas por qualquer tipo de influência desse mundo. Mas faz com que, nesse mundo agora, eu já viva como um cidadão do céu. Alguém que foi afetado pela realidade de Deus. Alguém que entendeu o Sermão do Monte, porque sobriedade e prudência tem a ver com aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem constrói a sua casa sobre a rocha? Aquele que ouve e pratica aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Não é a respeito de quantas vezes eu sei, qual é a posição da lua, qual é o fenômeno novo que vai surgir, que vai dizer que Jesus vai voltar. É o quanto eu estou ouvindo e praticando o meu coração, e praticando aquilo que eu aprendi de Jesus. Faz com que o meu coração seja fortalecido de que eu espero o dia do Senhor. Quantas luas de sangue a gente já ficou com medo, gente? Lua de sangue, meu Deus, Jesus vai voltar. A virada dos anos 2000, 2012, olha, está tendo um maremoto. Deus não quer que a igreja dele seja movida por isso. Deus não quer que o desespero do mundo caído mova o coração da igreja em relação à bendita esperança. Porque o que nos move é a promessa. Ele prometeu. Nossa postura não pode ser apática e entender assim, pô, Jesus vai voltar, então não preciso fazer nada porque ele vai voltar. O mundo vai piorar mesmo. O mundo pode piorar, mas nós vamos viver como cidadãos do céu, nós vamos perdoar, nós não vamos roubar, nós não vamos mentir, porque não é sobre uma realidade caída que nós vivemos, é sobre a realidade do reino que nos alcançou. E isso tem a ver com ser sóbrio. É ouvir e praticar o que Jesus nos ensinou enquanto nós o aguardamos.
Nossa forma de vida, a forma como nós dizemos que esperamos por Jesus, ela deve ser pautada não pelo conhecimento dos fatos que vão acontecer, mas é o quanto eu amo Jesus, estou vivendo nessa era como se já estivesse perto dele. Como se ele já tivesse descido, estivesse governando todas as coisas. Muitos de nós temos dificuldades, por exemplo, com finanças, com dinheiro, porque nós talvez ainda não entendemos que quem governa as nossas finanças é o Senhor. E que vai haver um dia em que nós teremos que pagar tributos a esse Senhor, porque Ele é Rei. Que as riquezas das nações irão para Ele. Muitos de nós temos problemas de como nós nos relacionamos, mas por sermos alcançados pela graça de Deus, nós já deveríamos ter esses problemas muito mais minimizados, porque a graça de Deus nos alcançou. Nossa postura não deve ser inconsequente em relação ao chamado de Deus para nós acreditarmos de que um dia Ele voltará. Nós não estamos esperando deitado na rede para que o pau quebre. Nós vamos provocar o pau quebrar. Mas para que nós provoquemos o pau quebrar e a gente ouça a voz que Joel diz em relação ao grande exército, e nós fazemos parte desse exército, é preciso que agora eu já viva como um soldado desse exército. Eu lute contra o pecado da mesma forma que eu vou lutar naquele dia. E eu ame a Deus agora, como no dia em que eu verei o meu amado descendo e vendo a sua beleza. Vocês estão aqui? Estão comigo? 2 Pedro capítulo 3, abre sua Bíblia lá. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9 até o 15. Depois do versículo 17 e 18. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, Ele é paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Se nós sabemos que vai ter sangue, vai ter morte, o pau vai quebrar, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor. Versículo 17 diz assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e na eternidade. Nós não precisamos esperar o milênio chegar para que nós prestemos honras e glórias ao Senhor. Nós não precisamos a era vindoura chegar para que nós vivamos a paz que essa era irá promover no nosso interior. Nós não precisamos que o milênio chegue para que nós, agora eu preciso amar a Jesus.
O fato é que se você amou Jesus nessa era, não vai ser difícil de amá-lo na era vindoura. O fato é que se você está se submetendo aos princípios e à lei do Senhor nessa era, não vai ser difícil quando Jesus vier com a sua lei. Deus, Ele está fazendo com que nós tenhamos um coração tocado pela esperança bendita. Não porque nós estamos com medo do que pode acontecer nos próximos anos, e nem porque nós sabemos que as coisas vão piorar, mas é porque nós amamos Ele. O dia do Senhor vir como um ladrão não é um problema para quem já vive uma vida pautada nesse dia. Se nós já esperamos o dia do Senhor, se Ele vem como um ladrão, não é problema, nós já estamos esperando e vivendo para esse dia há muito tempo. A nossa esperança, a nossa expectativa se resume no dia em que Jesus aparecer no céu. Essa é a nossa esperança. John Piper, ele fala sobre isso, ele fala: o aparecimento de Jesus é a maior expectativa do nosso coração. Nós não estamos esperando que as coisas melhorem ou piorem, nós estamos esperando a aparição de Jesus nos ares. Quando nós não vivemos para isso, nós temos um problema. Por quê? Todo o conhecimento que nós temos a respeito disso, todo o nosso desejo e amor pelo dia do Senhor, ele não pode estar pautado no medo ou no sentimento de fracasso, mas numa escatologia vitoriosa no bom sentido do que isso significa. Porque escatologia vitoriosa nos nossos dias é um sinônimo não muito legal de que todas as coisas vão ficar boas. E a realidade da profecia é que não vão ficar boas mesmo. Mas ela é vitoriosa justamente porque nós sabemos o dia em que todas as coisas vão acabar do jeito que Deus determinou. Não diz respeito a viver uma era de bonança e sermos triunfantes sobre todas as coisas, mas que um dia alguém triunfará sobre a maldade do mundo. Um dia um homem vai vir contra todos aqueles que praticaram o aborto. Um dia ele vai vir contra todos aqueles que desviaram dinheiro que não deveria ser tocado. Um dia ele virá contra aqueles pastores que abusaram emocionalmente de pessoas. Um dia também ele virá para salvar os seus remidos. Um dia ele virá para encontrar com o seu povo e dar as suas recompensas eternas. Eu espero por esse dia. Pedro nos dá o conselho de viver em santidade e piedade, que significa uma devoção extrema, uma paixão extravagante, para que o dia do Senhor se apresse. E o que ele está querendo dizer com isso? Eu amo tanto Deus nessa era, que eu já posso provar da bondade dele que virá completamente para mim no seu dia. Eu amo tanto o Senhor nessa era, que eu já posso provar da realidade por vir, porque Ele está me amando também. Ele está me santificando, está me fazendo santo para o seu dia. E é nesse sentido que nós precisamos posicionar o nosso coração, de que um dia o Messias vai estar governando sobre a terra. Mas para esse dia acontecer e nós não sermos pegos, talvez surpreendidos, ou tivermos as nossas... E agora? O nosso coração já deve estar bem preparado para isso. O principal motivo que precisamos estar preparados é porque não podemos cair em nenhum tipo de engano e também distorcer a bendita esperança que Cristo batizou a sua igreja. A bendita esperança não é para dizer para eu e você que os crentes vão passar sambando por um momento, enquanto outras pessoas não vão. A bendita esperança existe porque nós amamos o dia do Senhor. Hoje à tarde eu estava orando e
de manhã, porque à tarde eu fui abençoado. Hoje eu estava orando e aí eu estava lembrando do texto de Maria e também dos apóstolos e tudo mais. Sabe, antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, Deus encheu Maria com seu espírito para que ela recebesse Jesus. Os discípulos, a igreja primitiva, ela tinha essa expectativa da vinda do Senhor, porque eles estavam muito cheios do Espírito Santo e estavam sendo provados em tribulações. E eu acredito profeticamente de que os nossos dias são dias em que Deus quer derramar o seu Espírito sobre a igreja. Porque é esse Espírito que vai fazer amar Jesus. É esse Espírito derramado sobre a igreja, mais uma vez, como ele derramou sobre Maria, como ele derramou sobre João Batista, como ele derramou sobre os apóstolos, que vai preparar a igreja para amar o dia do Senhor. Que vai fazer com que a igreja seja mártire, não porque ela está sendo escapista, porque quantos de nós talvez já desejamos morrer para ir para o céu, mas não com o nosso coração realmente centrado na bendita esperança. Deus quer posicionar o nosso coração nessa noite em relação a isso, irmãos. O retorno de Jesus não é obra de desespero, não é obra humana, não é obra de catástrofes, mas é a vontade dele, é desejo dele retornar. O retorno de Jesus, ele não vai ser provocado por uma igreja que está com medo, por uma igreja que está sendo ativista, mas vai ser provocado por ele mesmo, porque ele está comprometido em cumprir a sua palavra. Ele está comprometido em estabelecer o seu trono. Ele está comprometido em reinar sobre a terra como ele já reina nos céus. E é por isso que nós oramos, venha o seu reino, Senhor. É por isso que nós somos cheios dessa expectativa de que Jesus precisa voltar, porque é desejo dele. Ele quer voltar. Queria que você fechasse seus olhos.